Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui com a gente. Eu gostaria de reforçar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva para ficar por dentro das nossas programações, que você ative o sininho e, obviamente, que você compartilhe esse link para mais e mais pessoas, para que essa mensagem de esperança possa chegar aos quatro cantos do mundo. E hoje nós estamos na nossa quinta lição desse trimestre e eu vou apresentar agora os nossos convidados. Pastor Osmar, muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Ricardo. Olá, você também que está aí conosco conectado. É sempre bom saber que você está aí, que você possa compartilhar esse link com mais pessoas também. É um prazer estar aqui com vocês. E também aqui do lado do Pastor Osmar, Pastor Luiz, muito obrigado pela tua companhia, obrigado por ter vindo. É uma alegria e um prazer estar com vocês aí, né? Dois amigos, dois companheiros. E fique com a gente aí que a lição vai estar muito boa, o assunto está muito 10. Manda o link para toda a família, naquele grupo de WhatsApp aí que vai ser uma benção. Amém. É isso. E você, gostaria de participar com a gente aqui? Mande a sua mensagem. Eu gostaria de mandar um abraço de maneira especial para os nossos irmãos Jorge Arriva, o Verivelton Mioto, da IAS de Lago Sul de Brasília. Verivelton foi uma inspiração para nós, a classe dos professores do Lago Sul foi uma inspiração para esse programa estar acontecendo, então receba o nosso abraço, o nosso carinho, obrigado pela sua audiência. E o nosso irmão José Santos de São Bernardo também se sinta abraçado por nós, obrigado pelo teu carinho, viu? A gente, antes de começar, eu vou pedir para o pastor Osmar, então, fazer uma prece ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, que bom é podermos estudar a sua palavra. Que bom é termos certeza de que o Senhor tem interesse de se revelar a nós através da palavra escrita. Amém. Fale conosco, que nossas dúvidas sejam dirimidas e que saiamos mais fortalecidos e esperançosos no estudo de hoje. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. A gente está na lição 5 desse trimestre, que tem como título Ressurreições Anteriores à Cruz. E o verso para memorizar está em João 11, 25 e 26, que na verdade é um verso que provavelmente você já conhece, uma das maiores esperanças e promessas para nós cristãos. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Que esperança! Pastor Osmar, antes de a gente conversar sobre o que é ressurreição, o que é a morte? Principalmente na visão de Jesus. O que ele disse sobre a morte? E é interessante, Ricardo, antes de entrarmos na lição, que estamos próximos ao dia de finados, né? Agora em novembro. E eu creio que alguém que está assistindo aí deve estar triste porque a pandemia levou alguém ou em tempos passados isso aconteceu. Então é muito importante essa pergunta, porque Jesus chamou em várias situações a morte de sono, para dar a ideia de que não era algo definitivo, né? Porque alguns até críticos da ressurreição dizem assim, não, se a morte é um sono, a pessoa está consciente, né? De alguma forma a pessoa está sonhando, está processando alguma coisa e vai comentar a sua experiência de sono e etc. Não, porque o mais importante para Deus não é cuidar dessa primeira morte. Jesus está sempre preocupado e a Bíblia está sempre preocupada em se referir a algo definitivo que é a morte na sua essência, que foi a escolha de Adão. Adão decidiu morrer. Se Jesus não viesse, nós morreríamos para sempre. Mas tratando dessa primeira morte que nós enfrentamos nessa vida, os exemplos que nós vamos ter aqui, Jesus deu a ideia de que a morte era apenas um sono, no sentido de que será interrompido a sua voz. Ele vai resolver. Aí vem a nossa grande esperança, né? De que não perdemos para sempre os nossos amados. E aproveitando esse gancho, há alguma referência bíblica a respeito de vida após morte? Há algum lugar falando sobre isso? É interessante que a palavra de Deus, ela faz questão de sempre trazer base para as doutrinas que ela quer apresentar.
Nessa questão da consciência pós-morte, não se tem nada escrito. Moisés, que passou por isso, não falou nada. Nenhuma das pessoas ressuscitadas e escreveram alguma coisa sobre isso, ou relataram alguma coisa. Então, a Bíblia não dá base para que nós tenhamos essa ideia de que pode haver algum tipo de consciência. Pelo contrário, quando a gente vai para Eclesiastes, capítulo 9, a Bíblia é clara em dizer que não há consciência, não há sonho, não há projeto, não há amor, não há ódio, porque a sua memória jaz no esquecimento. Muito bem. Dado essa introdução a respeito do que é morte, vamos falar sobre ressurreição, né, pastor? Essa lição ela traz vários exemplos de ressurreição e o primeiro dele, Moisés, né? Esse foi a primeira ressurreição que a Bíblia relata. E é interessante que a lição, né, o guia de estudo fala ressurreições anteriores à cruz, porque a grande ressurreição da Bíblia é a de Jesus. Sem dúvida. Só que antes da cruz tivemos várias. E uma delas, lógico, Moisés, o grande líder. E 2 pontos me chamam muita atenção na história de Moisés. Primeiro, que Moisés morre e Satanás reivindica o corpo. Se Satanás reivindica o corpo de Moisés, um homem de 120 anos, chamado por Deus e que fez tanto, será que Satanás não reivindica os nossos também? Lógico. E segundo, mas você vê que ali Jesus nem discute e fala, esse é meu. Então, isso me traz esperança. E a segunda coisa que é tão lindo, maravilhoso servir o nosso Jesus, é que Deus, pastor, Ele nos surpreende. Porque se você olhar assim, puxa, Moisés serviu a Deus, morreu, ponto final. E quando Ele fala, Moisés, sobe o monte porque você vai morrer, ele podia ter questionado, ter chorado, ter dizer, puxa, mas é isso que eu recebo? É esse o pagamento por ser um líder, por ser fiel? Ele sobe o monte, ele morre, mas ele ressuscita. E é interessante que então Deus dá mais do que Moisés pediu. Se fosse um filme, fosse uma série, seria um negócio assim, um final que ninguém imaginaria. Voltar à vida e ir para o céu, ao lado do Senhor, logo após a sua morte. Essa primeira ressurreição, ela foi apoteótica e isso nos enche de esperança. Uma coisa fantástica, né? Porque Satanás ele se vê no direito, uma vez que Moisés é proibido de entrar. Porque ele pecou, ele feriu a rocha quando não deveria ferir. E ele então sente que ele tem autoridade sobre os pecadores. Mas Jesus vem, e Jesus vem numa autoridade de algo futuro. Porque Jesus não tinha morrido ainda. E Satanás diz, não, você nem morreu, você paga o quê? Você pagou o quê? Você não pagou, né? Foi um cheque predatado. Jesus tem uma graça predatada por sua palavra que não muda. O que ele promete, ele cumpre, ele é um homem de palavra. Então, é por isso que Moisés vai aparecer um pouquinho mais para frente, a prova da sua ressurreição, é que ele aparece glorificado lá, na transfiguração. E está Moisés e Elias, eles estão ali, um representando os que morreram, outro representando os que não vão morrer, com primícias ali, e eles falam com Jesus, diz o texto bíblico, a respeito de sua morte, porque chegou o momento de pagar, o cheque estava batendo lá, estava sendo compensado. Se Cristo não morresse, então os dois teriam que descer. E a coisa foi tão séria que o pai também aparece. Diz, olha, você é meu filho, eu enviei você para isso, não perca o foco. Então, no momento próximo ao Calvário, ao Getsêmani, aparecem Moisés e Elias, representando os que já foram salvos predatadamente, e Deus confirmando, olha, você é o meu filho, você foi para isso. E Jesus então morre e paga a dívida. Isso é maravilhoso, né? Como o pastor Luiz falou, é algo apoteótico. Então Deus já começa a falar sobre ressurreição de uma forma maravilhosa, né? Gloriosa. E ele diz que ele também quis dizer nesse embate com Lúcifer que Satanás não vai poder atrapalhar a ressurreição dos nossos queridos. Amém, amém. É interessante o pastor Luiz falar que Moisés, a princípio, imaginou que não receberia o prêmio, e o prêmio foi muito maior. Para você aí de casa que está passando por um momento difícil na sua vida, que talvez se ache indigno, saiba que Deus tem grandes planos para a sua vida. Não desista, continue firme nessa caminhada.
E logo nós encontraremos o nosso Salvador. E aí a lição remete para 2 exemplos de ressurreição do Antigo Testamento. É interessante essa parte porque um é de uma senhora pobre, de uma mulher pobre, e de outro de uma mulher muito rica. O que isso representa de fato, na opinião de vocês? E aqui nós vemos 2 profetas, né? Exato. Elias e Eliseu. Uma fenícia e pobre e uma outra, uma sunamita e rica. E isso me mostra que Deus não olha etnia, não olha olerite, não olha classe social, não olha a cor. Deus é um Deus de milagres. E a outra coisa que eu vejo aqui é um Deus pessoal. Porque, gente, qual é o nosso maior bem depois que a gente se torna pai e se torna mãe? A gente acaba se esquecendo de nós e a gente acaba vivendo para os filhos. Verdade. Você pode ter tudo, mas experimenta perder um filho. É verdade. E aqui você vê 2 mulheres que naquela época já eram um preconceito maior, já sofriam, né, uma questão social e cultural. E de repente elas têm o maior bem devolvido a elas, que eram os seus filhos. E 2 mulheres de fé, 2 mulheres com, sabe, ousadia de pedir, de clamar. E Deus usar os seus profetas e atender essas mães. De origens diferentes, mas com a mesma fé. Exatamente. E você vê, primeiro, Jesus ressuscitando Moisés, porque o que aparece lá em Judas, que só tem um capítulo, verso 9, é Miguel, que é o nome do comandante Miguel, que é o nome de guerra de Cristo. Ele aparece e faz a primeira ressurreição. Depois ele dá poder para seus profetas fazerem também. Então, Elias opera a mesma coisa, Eliseu opera a mesma coisa. Isso aqui é muito forte, esses sinais acompanhariam os seguidores de Cristo. E aí você vê mulheres recebendo essa bênção, né? A mulher, depois do pecado, ela recebe uma carga muito grande de preconceito. Sim. Eu posso estar falando com alguma mulher aí, que pode ser até viúva de marido vivo, está me assistindo aí. Você é pai, você é mãe, você não tem carinho, você não tem atenção. E nesse momento você pode pensar, não, eu pequei primeiro com a mulher, então Deus está castigando as mulheres. Mas você vê 2 homens ressuscitando filhos a viúvas, viúvas sendo atendidas, as mulheres sendo atendidas. Isso aqui é maravilhoso. E Deus, como o pastor Luiz falou, ele não faz acepção de pessoas. Pessoas em situação diferente, pessoas ricas ou pobres, ele vai atender, ele tem prazer em atender o ser humano. Isso é maravilhoso, né? Sem dúvida. E a gente caminha pela lição e a gente encontra uma outra mulher. Com uma simples diferença. Mulher de novo, perdendo o filho de novo. A diferença é que a fenícia e a sunamita clamaram e pediram. E Jesus aqui diz que ele estava entrando pela cidade, pelos portões de Naim, quando viu um caixão aberto e mais uma mulher viúva. Aos prantos. E ele foi lá e ressuscita. E aí eu entendo o que é a graça. Porque essa mãe aqui não pediu. As outras clamaram, pediram. Essa não pediu e ele ressuscita. Assim como o pastor Osmar aplicou, eu também faço uma aplicação. Quantas vezes o povo fala assim, pastor, ora pelo meu filho. Todo dia tem uma mensagem, quando você sai na igreja, ora pelo meu filho. E é o que o pastor falou, tem muita mãe, às vezes, que está com um filho vivo fisicamente, mas não está vivo espiritualmente. E a oração de uma mãe, e eu falo para você, mãe, Jesus sabe, quando você clama, mas se você não clamar, eu vou dizer que Deus sabe o que vai no teu coração também, vai o teu pranto, Deus conhece a tua lágrima, e Jesus vai fazer a parte dele. Claro que ele não pode forçar, mas naquele momento ali ele ressuscitou. E eu não sei se teria um presente maior de um Deus que ressuscita um filho onde aquela mãe nem pediu, a graça chegou. Mateus 6 diz que Jesus sabe, Deus sabe o que nós necessitamos antes mesmo de que lhe o peçais. Isso é maravilhoso. A mãe não pediu, mas Deus sabia que ela estaria naquele momento ali. Outra coisa é que a palavra Naim só aparece na Bíblia uma vez só. É esse momento. Jesus não vai voltar a Naim.
E ninguém mais vai falar de Naim. Paulo não vai falar de Naim, nenhum apóstolo vai falar de Naim. Mas Jesus sabia da situação que aquela mulher estava enfrentando. Também ela não verbalizou, não foi escrito, ela não pediu. Jesus se compadeceu. Exatamente. Jesus, ele se compadece de nós. E ele atende não o que a gente precisa, não o que a gente quer, mas o que a gente necessita. E aí está a grande demonstração de um Deus que está atento às necessidades. Lá em Naim, uma cidade que vocês não conhecem, nesse momento é uma mulher enlutada. Eu vou lá. Exatamente. Que coisa linda, né? Nesse momento ele sabe que o seu filho está com febre. Nesse momento ele sabe que o desemprego bateu a sua casa. Nesse momento ele sabe que você não tem vontade de vir mais à igreja. Não se preocupe, não passou desapercebido. Já já ele chega aí. Amém. Nosso Deus é um Deus, como o pastor falou no início, um Deus pessoal, né? Ele cuida de nós com as nossas necessidades e, obviamente, Ele não vai nos dar nada além do necessário para que sejamos salvos. E amém por isso, Amém. Porque essa é a nossa maior esperança e essa tem que ser o nosso maior desejo. A gente chega à ressurreição da filha de Jairo e aqui também tem particularidades, né, pastor? Você vê uma pessoa influente, líder, de posses, só que chega uma hora que tu tem tudo isso, mas o dinheiro não salva, o melhor hospital talvez não salve, a melhor conta bancária não salve, as melhores roupas não salve, e Jairo vai até Jesus. Uma grande lição que eu tiro é, ele não fala assim, ó, primeiro você vai na igreja, primeiro você vai ser fiel em tudo, primeiro você vai fazer um estudo bíblico, primeiro você vai fazer tudo para mim, depois não. Primeiro ele atende, ele vai, não questiona quem é, não pergunta, primeiro ele vai atender a necessidade daquele pai. E a segunda coisa é que se a gente for estudar nas entrelinhas, como o povo às vezes é duro. Quando a gente enfrenta um momento onde as pessoas têm dor, têm luto, o que a gente tem que mais fazer na hora é abraçar, chorar junto se for o caso. Talvez a gente esteja falando para alguém enlutado, é chorar junto, é abraçar. Às vezes eu não tenho o que fazer, mas é ali, da solidariedade. E quando Jairo está chegando, o povo fala assim, por que você incomoda o mestre? A tua filha já morreu. Não incomode o Senhor. Gente, que frieza. Já pensou você chegando em casa, o teu filho está doente e o povo fala, não incomoda o mestre, tua filha já foi, já morreu, não tem o que fazer. Em vez do povo dizer assim, olha, talvez já chegou meio tarde, talvez não sei se vai dar. Não, o povo já é duro. Se a gente acha que o povo hoje é duro, às vezes de coração, naquela época, era. E aí entra a frase de Jesus, não temas. Porque eu imagino que aquele pai, quando recebe a notícia, tua filha morreu. Jesus chega pelo braço e fala assim, levanta, não temas, crê somente. Eu sou a ressurreição e a vida, não tem por que temer. Eu sou a vida, crê em mim e você vai ver milagre. Amém. Isso também acontece em Lázaro? Esses dois últimos exemplos, há uma aparente demora. E talvez seja a sua situação aí, você está angustiado porque o milagre não acontece, você já ora há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, é porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus tem um tempo exato. Jesus queria ensinar tanto na filha de Jairo como em Lázaro, algo importante. Primeiro, que ele estava ali e que ele resolveria. Segundo, que ele tem um tempo dele e ele queria mostrar que realmente aquelas pessoas estavam mortas. Então deu um tempo para se comprovar, para sair o laudo e tudo. Ele vai curar outras pessoas antes disso, né? A mina tem 12 anos, ele vai curar uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue antes. E ele vai continuar a obra dele, né? Isso ensina para Lázaro que ele não faz acepção de pessoas. Ele é rico, ele é poderoso, mas Jesus não largou tudo para atender um rico. Ele continuou atendendo os pobres. Uma mulher que não tinha mais nada lá do fluxo de sangue e depois foi atendê-lo, mas ele foi atendê-lo. E quando a discussão é gerada, ele diz, não, a sua filha está apenas dormindo. Eu não estou preocupado, porque eu quero enfatizar isso para você. A morte, para mim, que sou poderoso, é apenas um sono. E eles tinham uma cultura, pastor, se eu não me engano, que a pessoa podia ressuscitar até o terceiro dia.
Por isso que quando Jesus morre, eles mandam guardas, por isso que quando as pessoas morriam, eles demoravam até 3 dias. E Jesus faz questão de passar os 3 dias e chegar só no 4º dia. E para mostrar que não era do acaso, que era um milagre e que ele ia fazer a diferença. Jesus, ele pensa Esse no caso de Lázaro, né? No caso de Lázaro. E no caso da menina, ele chega ali, tranquilo, e ele conversa com o pai, não, ela morreu, mas eu estou aqui, eu vou resolver. Eu estou aqui. E só vai dizer que é a ressurreição e a vida, ele vai dizer para Lázaro, né? Que é uma outra história fantástica para terminar esse assunto, né? A história de Lázaro, é tremenda, né? Muitas lições. Sem dúvida. A gente está caminhando para o fim, mas eu gostaria só de talvez puxar uma última aspas aí, porque Jesus chora. O que representa esse choro de Jesus, né? Nesse contexto todo? Assim? Eu vejo duas coisas que ficam para mim claras quando Jesus chora. Primeiro, ele está chorando pela incredulidade do povo, porque ele estava ali. Quando ele ressuscita em Lucas 11, Lucas 7, o filho de Naim, da viúva de Naim, ele diz, mulher, não chores. Não chores. Você chegar num funeral e dizer para a pessoa que acabou de perder um filho, arrimo de família, que ela não vai chorar, é uma coisa dura. Mas por que é que ele diz não chore? Porque ele está ali. Então, da mesma forma, ele chorava porque aquelas pessoas não o reconheciam. E a Bíblia vai dizer depois, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele vai dizer em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós mesmos julgaste ter nela a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. E no verso 40 ele diz, e não quereis vir a mim. Vocês não sabem que eu sou. E ele vai finalizar dizendo na cruz do Calvário, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então, isso aqui é o primeiro, acho, motivo. E o segundo motivo é porque Jesus não planejou a morte para o ser humano. Mesmo tendo que ressuscitar Lázaro, ele sabia que ressuscitaria Lázaro e que Lázaro morreria de novo. Ele ia fazer algo que seria um paliativo, até que ele volte para dar a vida eterna para a gente, e esse corpo mortal, como diz 1 Coríntios 15, 50 em diante, ser revestido de mortalidade, isso vai acontecer. Então ele, vou ressuscitar aqui Lázaro, e Lázaro vai morrer de novo. Mas ele foi ali porque o seu filho tinha morrido. Então, a mesma dor que ele sentiu quando Adão morreu, aos 930 anos. Então, não era plano de Deus ver o que ele criou para sempre acabar. Então, está um misto ali de muitas coisas. As duas que eu destaco seriam essas. Pastor Luiz, a gente chega aqui ao final, né, dessa lição fantástica, né, maravilhosa, que tira muitas dúvidas, que põe por terra muita coisa que a gente tem aprendido, que a gente vem sido bombardeado pela mídia, enfim, pela sociedade atual, pós-moderna, né? Que lição fantástica. Eu queria que você talvez frisasse algum ponto especial, alguma coisa que você queira deixar para os nossos amigos. Eu fico imaginando Jesus, ele tinha poder e ele ressuscitou aqui, como a gente estudou, algumas pessoas. Estudamos sobre Lázaro, estudamos de Moisés, a filha de Jairo, poucos, e já são maravilhosas as histórias. Eu fico imaginando quando Jesus voltar em glória e majestade e puder ressuscitar então a todos desta vez. Porque aqui, tirando Moisés, que ressuscitou e foi para o céu, os outros ressuscitaram e voltaram a morrer. Agora, quando Cristo voltar nas nuvens e puder ressuscitar a todos que creram nele, que entregaram a vida a ele, né? E poder entregar a todos e uma ressurreição para a eternidade, imagina a alegria que vai ser desse pai. Quando a gente pode dar um presente para o filho, quando a gente pode dar um presente para alguém que está precisando, e uma criança fica tão feliz, um adolescente, ou você dá um presente para a esposa, para alguém que você dá um presente, e a pessoa fica feliz da vida. Para um, quando você consegue dar um presente para 2, para 3. Agora imagina você dar para milhares e milhares a vida eterna. E todos aqueles então que estarão com Deus. Imagina a sensação de coração. E o pai dizer, agora a família está reunida. Não precisa contar 1, 2 antes da cruz, depois da cruz. Agora é a eternidade. Esse é o nosso Deus. Então é o que eu te falo, meu amigo. Talvez a gente esteja falando para alguém aqui que perdeu o seu,
ou que está num momento difícil, está acamado, não perca a esperança. Esse mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e principalmente é o nosso Deus que estará voltando. Não para uma graça, duas, três, mas para milhares, porque a graça de Deus é ilimitada. Basta a gente aceitar e querer, Ricardo. Que maravilha, que maravilha. Pastor Osmar, não tem maior promessa do que essa, né? Se alguém está preocupado, se alguém anda abatido, não tem uma promessa maior do que essa. A gente vê Jesus ressuscitando o filho da viúva, dizendo, jovem, eu te mando. A menina, ele fala com a menina, e com Lázaro ele faz questão de dizer, Lázaro. Jesus limita o seu poder nessas ressurreições. Por mais maravilhosas e gloriosas que elas sejam, é o poder limitado de Deus. Ele especifica o nome das pessoas. Porque se ele não fizesse isso, todos os mortos ressuscitariam. Esse é o poder de Deus. Então, a esperança está aqui. Paulo disse, cremos que Jesus ressuscitou, ele vai trazer consigo também os que dormem. Então, não tenham medo de servir a Cristo, de serem fiéis. E nem pensem que a separação é definitiva. O Senhor Jesus voltará e vai restituir tudo que nós perdemos, inclusive os nossos queridos. Isso Amém, é maravilhoso. amém, amém, amém. E se nós continuarmos firmes na pregação desse Evangelho, talvez nós não precisemos passar pela morte, nós o veremos ainda em vida. Então, mais uma vez, obrigado pela tua companhia, continue firme, continue estudando a lição todos os dias, tendo esse contato com Deus, essa comunhão, para que a gente possa cada dia mais ser transformados à imagem dele. Eu vou pedir para o pastor Luiz agora fazer uma oração para a gente encerrar, por favor, pastor. Vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, pelas promessas maravilhosas. Te agradecemos pelos milagres da ressurreição que estudamos neste momento. Amém. Se alguém estiver precisando aqui, Pai, nos ajude. Levanta teu filho também. E se algum ou outro aqui perdeu alguém que ama, está acamado, doente, que possamos ter a esperança no grande dia, onde Cristo Jesus irá ressuscitar a todos. Dá-nos, Pai, a tua paz, dá-nos fé no coração e confiança nas promessas, rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Luiz, obrigado, pastor Osmar, vocês enriqueceram demais esse estudo e daria para a gente ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto que é maravilhoso. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar essa lição e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.